Saudações rubro-negras, muito bem-vindos aqui ao nosso canal Fla-Amor Resenha. Convido já você a deixar seu like. Você que não é nosso inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Ajuda muito, é muito importante aqui para o nosso conteúdo, para a continuidade aqui do nosso canal. Nação, é o seguinte, o Flamengo voltou a vencer, graças a Deus, apresentou um jogo com mais intensidade ontem, né? 3-0 em cima do Coritiba. Ah, mas é só o Coritiba, com todo respeito. Tudo bem, mas o Flamengo jogou com o Alcas, não jogou bem. O Flamengo jogou com o Maringá, poderoso Maringá, com todo respeito, da 4ª divisão. Não jogou bem, então temos que analisar sim que houve uma evolução de fato, pelo menos animicamente falando, pelo menos assim, fisicamente falando. Se mostrou um time mais organizado, um time que pressionou muito mais o seu adversário, não deu chances. O Flamengo ontem não deu chances por azar, e é isso que a gente quer ver. Quando o Flamengo de fato jogar com um time que é superior, é fazer valer a sua superioridade. E isso que o Flamengo fez ontem. A fase do Ayrton Lucas é maravilhosa, né? O Léo Pereira não vem mostrando que não tem a menor condição hoje, né? Falando do Davi Luiz ser esse titular absoluto, sem dúvidas. O Léo Pereira, no mínimo, tem condições de brigar e, particularmente, em minha opinião, eu digo que hoje o Léo Pereira é titular do Flamengo. Tá, eu ainda testaria o Rodrigo Caio ao lado dele, mas o Fabrício Bruno também não vem comprometendo, vem jogando muito bem. É um zagueiro que tem a bola aérea, é um zagueiro que tem velocidade. Então, assim, Léo Pereira e Fabrício Bruno tranquilamente podem formar essa zaga. Na minha opinião, hoje, o Davi Luiz tá tendo a pior atuação entre todos os zagueiros do Flamengo, né? Junto com o Pablo, que Pablo sempre que entra não compromete, mas ainda assim é um zagueiro com um estilo bem diferente, um zagueiro um pouco mais lento, mais cadenciado, né? O Flamengo que costuma jogar, às vezes, pressionando o seu adversário com a linha alta, então acho que é um zagueiro que acaba ficando em último na fila por questões de características, né? Mas, nação, vamos lá, vamos ao que interessa. Um panorama do DM do Flamengo, né? O Eric Pulgar, que está bastante tempo parado, tá? Ele entrou no processo de transição, né? Voltou a treinar, né? Porém, o Flamengo não trabalha com prazos, né? O Eric Pulgar está nesse processo de transição, fazendo já atividades no campo. O Vidal, depois da cirurgia que a gente falou aqui no nosso canal, da pequena cirurgia que ele fez no braço, enfim, da uma inflamação que ele teve no braço, o Vidal voltou a treinar hoje, né? Então é um jogador que também está no processo de transição. O Arrascaeta voltou a fazer atividades no campo, porém, da mesma maneira que o Eric Pulgar, sem prazos. O Flamengo não trabalha com prazos. O Arrascaeta provavelmente, né, ele só vai retornar no mês de maio. Caso volte antes disso, vai ser uma surpresa. Porque, de fato, é a previsão, ainda que o Flamengo não crave o prazo, mas levando em consideração uma lesão grave, muscular, né, tá dentro do cronograma que o Arrascaeta volte em maio. O Mateuzinho também segue fora por ser uma fratura. Então, assim, o Flamengo tem algumas... o Felipe Luiz também com lesão muscular. O Davi Luiz também sentiu dores muscular ontem, inclusive nem ficou no banco de reservas. Então, o Flamengo começa a esvaziar o DM, né, com esses jogadores que tiveram lesões mais graves, já passando por transição, fisioterapia, trabalho no campo, e alguns outros jogadores com lesões musculares. Nação, é o seguinte, a Nação pediu Jorge Jesus, inclusive aqui no canal a gente também comentou sobre essa possibilidade. Mas como todos sabem, Sampaoli é o treinador do Flamengo, já se apresentou, já assistiu o jogo do Flamengo no Maracanã, já deu o primeiro treinamento, já concedeu a sua coletiva e chegando, já foi a campo, já deu treino, já esboçou time, falou na coletiva da sua responsabilidade, né, de treinar o time com a maior torcida do mundo, já exaltou a torcida, falou que o Flamengo, a torcida está certíssima em cobrar, porque sabe o potencial que tem um time, e assim, não era o meu preferido, tá? Eu não sou hipócrita. Porém, eu acredito sim que o Sampaoli tem competência, tem capacidade de fazer o Flamengo jogar bola. Porém, quando você contrata o Sampaoli, você tem que saber do combo que você está contratando. Além de ser um excelente treinador, é um treinador de pulso firme, é um treinador que se tiver que barrar um medalhão, ele vai barrar. Se ele tiver que falar algumas verdades para cada jogador, ele vai falar. Isso é o certo, né? Mas no mundo do futebol, nós sabemos como isso às vezes repercute até no elenco. Então, assim, vamos torcer para dar muito certo. Eu acredito muito que vai dar certo, estou muito confiante. O time do Flamengo já começou a apresentar uma melhora técnica, física e anímica, né? Falando, o Flamengo é importante você ganhar, jogar bem, não tomar gols, não sofrer gols, até para sua confiança voltar.
E assim, o Flamengo na quarta-feira já faz um jogo importante contra o Nublense. O Flamengo já perdeu pro Alcas no primeiro jogo da Copa Libertadores. E não pode nem pensar em outro resultado. Vai pegar um time que teoricamente é o mais fraco do grupo, dentro do Maracanã. Tem tudo pra ser mais um jogo de casa cheia, estádio lotado. O jogo vai passar na Globo, né? Você que tá se perguntando onde eu vou assistir. Um dia é SBT, outro dia é Band, outro dia é Amazon. Vai passar na Globo. Flamengo e Nublense. Quarta-feira, 9h30. Né? Vai ser um jogo com transmissão na Globo, no canal aberto. E o Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo. Então assim, a gente acredita muito nisso, a gente torce para que o Flamengo se encaixe. E pelo que eu tenho visto, os programas esportivos já estão se borrando de medo. O discurso era de que não daria certo, que é só Jesus que daria jeito nesse time. E se o Jesus se aposentar, o Flamengo não joga mais bola? Também não pode. Eu queria muito o retorno do Jorge Jesus para tirar esse fantasma. Ele fazer um grande trabalho, ou mostrar que de fato foi um ano que deu tudo certo e que não acontece mais. Eu queria que ele retornasse para espantar esse fantasma. Mas já que não foi possível e veio o Jorge Sampaoli, vamos apoiar. Até convoco a nação rubro-negra, mas assim, pelo que eu tenho visto nas redes, graças a Deus, a maioria, grande parte da torcida entendeu, tem abraçado a causa e já está torcendo, já está empolgada, a galera já está lá seguindo o Sampaoli. O Sampaoli, que é um treinador de pulso firme, como acabei de falar aqui no vídeo, é um cara bem ativo, fica na beira do campo gritando, e pode ser que de fato o elenco precise desse choque de realidade, que é um elenco muito vencedor. Pode sim ficar no comodismo, achar que já ganharam tudo, e não é bem assim. Cada ano é uma história, cada jogo é uma história, e todo mundo contra o Flamengo vai correr mais, porque sabe que aparece mais, repercute mais, então acaba animando mais o time adversário. Então acho que cabe sim um treinador com um pulso mais firme, um treinador que mexe com o brilho do jogador, que se tiver que botar um medalhão no banco, vai botar. Os jogadores começam a se dedicar mais nos treinos. E foi o que o próprio Sampaoli falou hoje na coletiva. Vai pro jogo quem treina bem. Quem treina bem vai pro jogo, não tem essa de jogar com o nome. E o Flamengo acho que precisa disso. Como a gente citou no caso do Davi Luiz aqui, não é o melhor zagueiro hoje para ser esse titular incontestável. Um excelente jogador, tem toda uma carreira, uma história, mas hoje não vive a sua melhor fase. Então, por que é titular absoluto? Acho que tem que ter uma meritocracia, tem que ter o mérito. Então assim, hoje o Flamengo tem o Igor Jesus da base, que é um garoto que vem apresentando um bom futebol, que pode sim confiar nele. O próprio Wesley, lateral direito, teve a sua oportunidade, jogou muito bem. O Varela não vem aproveitando as oportunidades. O Mateuzinho se machucou, o Varela ficou praticamente sem concorrência e hoje perdeu a vaga para um jogador da base, assim, que é uma promessa, né, mas não é um jogador pronto. Então hoje o Varela é reserva do Wesley, ao meu ver. Pode ser que um jogo mais pegado, um jogo maior, o Sampaoli acabe optando pelo Varela por ser um jogador mais experiente. Mas bola, falando de campo e bola, hoje o Varela não tem futebol para barrar o Wesley. A gente está falando de um jogo do Wesley, ok, mas o garoto entrou bem, deu caneta, se apresentou, se mandou, foi pro ataque. E o Sampaoli falou isso na coletiva, quando foi perguntado o que ele achava que o Flamengo, a torcida do Flamengo tem trauma de time com 3 zagueiros. E ele falou exatamente com outras palavras, mas foi o que ele falou. Se for jogar de maneira organizada, você pode jogar com linha de 3, linha de 4, citou até o City do Guardiola, você pode atacar com 7, atacar com 6, mas de maneira organizada. Você tem que saber o que faz quando perde a bola, você tem que saber o que faz, onde cada jogador tem que se apresentar, ser opção de passe, coisa que o Flamengo do Vitor Pereira não vinha fazendo. Chega da coceira quando eu falo esse nome. Deus que me perdoe. Longe daqui, pra nunca mais. Eu não quero nem falar dele no nosso vídeo. Então assim, o Flamengo voltou a vencer, é importante ganhar confiança, ir pra cima, pra gente ter um grande ano. O Brasileirão tá só começando. Acho que essa vitória de domingo foi muito importante. O Sampaoli não vai ter tempo de arrumar a casa, semana sem jogos pra treinar, não vai. Vai consertar o carro com o carro andando no meio dos jogos, no meio dos campeonatos. Mas de fato, eu acredito sim que tem tudo pra dar certo. Desculpa, tem tudo pra dar certo. Os jogadores saindo do DM, os jogadores fazendo transição, jogadores importantes, né? No próximo mês já retorna o Arrascaeta, o Vidal já voltou a treinar, o Pulgar vai voltar. Pode não estar jogando isso tudo, mas é uma opção a mais. Então assim, o Gerson já trabalhou com o Sampaoli. O Sampaoli conhece muito bem o Gerson, conhece o Vidal. Então eu acredito sim e tem tudo pra dar certo. Que o nosso ano termine muito melhor do que começou. Eu queria fazer um convite especial para você que segue a gente, que é inscrito aqui no nosso canal. A gente também está em outras redes, inclusive no Instagram, no Twitter, em outras redes. Convido você a se inscrever, a seguir a gente, a nossa página em outras redes, que às vezes a informação chega muito mais rápido nas outras redes, que é somente postagens rápidas, do que
aqui e a gente acaba fazendo um resumão no final do dia, beleza? Você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, Flamor Resenha. Vamos com tudo, ótima semana pra vocês, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, abraço, tamo junto.